Boa tarde, queridos alunos. Mais um início de semana e também iremos começar mais um assunto em história, certo? Dando continuidade sobre os homens que chegaram até o continente americano. Na página 168 e 169, nós aprenderemos um pouco sobre o primeiro fóssil encontrado aqui em terras brasileiras e também algumas hipóteses sobre os primeiros homens que chegaram a esse continente. Nós já vimos algumas rotas que eles traçaram, né? Duas possíveis rotas que eles traçaram para chegar até aqui. E nós tínhamos o título hoje, ó. Quando chegaram os primeiros homens ao continente americano? Eu estou usando um marca-texto para marcar as partes mais importantes para vocês, certo? Algumas partes já foram grifadas, para que assim eu possa explicar melhor. E vocês podem estar fazendo isso em casa também. Pega o marca-texto e faz o uso dele, grifando assim as partes mais importantes, as que vocês acreditam serem vamos dizer assim, as melhores, certo? Acredito que essa informação aqui realmente ela vai me ajudar bastante. Você vai lá e grifa, tá? Você marca. Então, dando início aqui ao nosso assunto, nós teremos uma das primeiras hipóteses, certo? Sobre como os homens chegaram até aqui. No caso, quais homens chegaram até aqui? A partir da década de 1930, diversos pesquisadores, ou seja, cientistas, acreditavam que os primeiros povoadores, as primeiras pessoas que povoaram a América, o continente americano, haviam chegado aproximadamente 11.400 anos atrás. Esses povoadores, esses povos eram conhecidos como mongóis. Aí eu trouxe para vocês aqui um mapa que também está no livro de vocês, mas apenas para que eu possa explicar, certo? Estou utilizando esse mapa da disciplina de geografia. Então, esses mongóis, eles acreditam que eram pessoas que viviam ao leste da Ásia, e esse aqui é o continente asiático, certo? E eles atravessaram o Estreito de Bering. Lembrando que o nosso planeta ele é redondo, então, ó, esse continente vai dando a voltinha aí, né? E terminando aqui, ó, nesse encontrozinho, onde existe aí o Estreito de Bering, que foi uma das rotas que nós estudamos. E esse Estreito de Bering, ele chega ao Alasca, no caso, entrando aí no continente americano, né? Entra aí no continente norte-americano. Após a sua evolução, eles vão chegando aí na América do Sul. Então, esses mongóis acreditam que eles moravam nessa região asiática. E aí, vai dando essa voltinha aí, tá certo? Passando pelo Estreito de Bering, chegando até aqui. Porém, essa foi uma das hipóteses em 1990, certo? Sobre esses mongóis, essas pessoas aqui. Porém, com a descoberta de um novo fóssil, com a descoberta do crânio de um fóssil, em 1974, que esse crânio, esse fóssil aí foi encontrado aqui em terras brasileiras, certo? Com a descoberta desse fóssil em 1974, foram realizados novos estudos e outra teoria foi formulada na década de 1990. Em 1990, eles criaram outras hipóteses para quem povoou o continente sul-americano, né? O continente onde nós estamos. E, inclusive, o nosso país aí, as primeiras pessoas aí que viveram aqui. E esse fóssil foi encontrado no sítio arqueológico da Lapa Vermelha IV, certo? Esse é o nome do sítio. Entre as cidades de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Ou seja, esse fóssil foi encontrado aqui no nosso país. Foi o primeiro fóssil humano encontrado no nosso país. Com os estudos, eles passaram a compreender que esse fóssil seria de uma mulher, onde viveu aqui na nossa região americana, entre 11.000 e 11.500 anos atrás. Esses estudos foram feitos pelo Dr. Walter Alves Neves, da Universidade de São Paulo. Logo mais abaixo vocês vão ler um pouquinho sobre esses estudos do Dr. Walter Neves, certo? Sua profissão, entre outras coisas. E aqui, ó, nós vamos ter o nome desse fóssil. O Dr. Walter, ele nomeou esse fóssil como Luzia. E Luzia é uma referência a Lucy. Lucy foi outro fóssil encontrado há 3,2 milhões de anos atrás, porém na região da Etiópia, não aqui, tá certo? Então, Luzia vai ter aí
esse nome em homenagem a esse outro fóssil, porém esse aqui, Luzia, foi o fóssil encontrado na nossa região, no nosso continente americano. Olha só, Luzia é o esqueleto mais velho encontrado no continente americano. Logo mais abaixo aqui, vocês vão ver que eles fizeram análise da arcada dentária. O que seria essa arcada dentária? Olha, aqui embaixo nós temos um glossário e explica que a arcada dentária é a estrutura óssea e o conjunto dos dentes superiores e inferiores do indivíduo. É essa estrutura aqui, serve da boca, que nós temos por dentro. Então, analisando essa arcada dentária de Luzia, eles puderam concluir que elas se alimentavam de alguns frutos, sementes, raízes. Olha só, nós podemos até marcar, né? Pela análise da arcada dentária, né? Desse fóssil de Luzia, eles concluíram que ela se alimentava de frutos, sementes, raízes, folhagens e carnes de animais. São as comidas típicas do povo daquela época, né? Esse pessoal aí pré-histórico. E nós temos aqui, a partir dos estudos, eles foram evoluindo os estudos e reconstituíram o rosto de Luzia. Eles tentaram, a partir do formato do crânio, eles pegaram o crânio de Luzia, a partir desse crânio eles tentaram fazer uma reconstituição de como seria o rosto dela, e essa foi a reconstituição que eles encontraram. E por meio dessa reconstituição eles puderam analisar que os traços dela seriam de traços de uma mulher negra, certo? Ou seja, parecido com os habitantes da África e de algumas regiões da Oceania. E aí nós vamos ter, quando se fala da região da Oceania, lembrando daquelas rotas que nós estudamos, podemos imaginar que ela chegou aqui no nosso continente americano por meio da rota do Pacífico, não é isso? Nós temos a rota do Estreito de Bering e nós temos a rota do Pacífico. Então, esse foi o primeiro fóssil humano encontrado aqui nas nossas regiões, na nossa região brasileira. E dito isso, certo? Aqui é o texto de vocês, página 168, que vocês vão ler com mais calma, e a página 169 também. Vocês irão responder 4 questões na página 170, certo? Nós temos 4 questões na página 170 e vocês irão responder mediante esse texto aí, tudo bem? Então é isso, gente. Tchauzinho. Qualquer dúvida, entra no privado aí, tá bom?